Aí, galera, Paulo Sérgio, tetracampeão no mundo, quero convidar vocês para o programa do meu amigo Alessandro, Fôlego para Boleiros, um programa que vai te ajudar nos seus treinamentos, vai te ajudar a ficar em forma. Olha, é um parceiraço, ele tem me ajudado aí, já fomos campeões juntos aí pelo Interclubes. Participem aí, valeu, valeu. Olá, muito boa tarde pra você. Tá chegando o Globo Esporte cheio de gols dos estaduais. Daqui a pouquinho vou mostrar pra você. Mas antes, tem mais um episódio da nossa série Os Cariocas. Hoje a gente vai falar do campeão brasileiro, o Flamengo. Flamengo, atual campeão, candidato ao título novamente, elenco reforçado, mas há um problema nessa história. Na verdade, são 2 pontos de interrogação. Há 526 anos, portugueses e espanhóis assinaram um documento batizado de Tratado de Tordesilhas, que tratava de uma divisão das terras na América do Sul a partir de uma linha imaginária. Séculos depois, foi a vez de o Flamengo ganhar uma linha imaginária, dividindo não o território, mas o passado e o presente. O português Jorge Jesus saiu. Outros treinadores lusitanos foram cogitados, mas foi um espanhol que fincou a bandeira no ninho rubro-negro. Domenech Torrent já veio, está vendo, mas e vencer? A gente tem que entender como esse profissional que está chegando, o Domenech, vai funcionar, vai trabalhar, se ele vai ter o mesmo poder de decisão que o Jesus tinha sobre os jogadores, né? A gente viu muitas vezes o Jesus entrar no meio do campo e dar de dedo na cara de alguns jogadores, né? Cobrar bastante, e os jogadores aceitavam isso, né? Será que eles vão aceitar um perfil parecido? Então ele tem que saber lidar com um problema que é muito, muito diferente de você ser auxiliar técnico. É você comandar a equipe, você saber gerir jogadores, né? Domingo, a estreia será contra o Atlético Mineiro com apenas uma semana de trabalho. Se o Domê repetir o mister, o time base é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. A média de idade é de 28 anos e, de acordo com o Transfer Market, site que avalia os elencos de todo o mundo, o Flamengo é um banco suíço, vale 738 milhões de reais. Foi difícil até fazer o álbum do Globo Esporte. Separamos os 5 jogadores mais ofensivos: Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, com as figurinhas mais valorizadas, carimbadas. Essa é a figurinha do Lázaro, revelação sub-17, que espera repetir o sucesso do Renier no ano passado, que também era uma promessa da base. Ou seja, opções não vão faltar. Ótimo. O Flamengo tem um ótimo elenco. Ótimo. O Flamengo é o time a ser batido. Flamengo, Maracanã e a torcida. É difícil separá-los, mas nesse campeonato a casa estará vazia e silenciosa. Ano passado, a média de público foi de 55.025 torcedores. Será um desfalque tanto. A prova, o clube tem 6 das 10 maiores médias da história do Brasileirão. O torcedor rubro-negro tem sido o principal combustível. Num campeonato silencioso, o que podemos esperar? As possibilidades são título, vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana e a luta contra o rebaixamento. Respectivamente, luzes verde, azul, amarela e vermelha. Luz verde pro Flamengo, né? Luz verde. Candidatíssimo ao título, último campeão, melhor elenco. O Flamengo tem um time, como eu disse, a ser batido, um time que tem jogadores de alto nível. A única questão é a gente vai ver se esse treinador vai funcionar ou não, né? Um Flamengo à espanhola, a moda Guardiola, a moda Domenech. Parece um prato delicioso para os rubro-negros, que estão cheios de apetite por mais conquistas. O
Flamengo é bem favorito. A missão do Domenech Torrent nesse momento é não atrapalhar, meu amigo, aquele trabalho maravilhoso do Jesus. E esse jogo do Flamengo domingo contra o Galo, você vai ver ao vivo na Globo, hein? 4 da tarde. O Dome ainda não tem o visto de trabalho, por isso ainda não está confirmado se ele vai estrear nessa partida. Falando de Fluminense, estreia domingo, 7 da noite contra o Grêmio. O jogo vai ser em Porto Alegre. O zagueiro Nino falou numa entrevista coletiva que deu agora há pouco sobre a dificuldade de começar logo contra um dos candidatos ao título. Só que ele lembrou que com portões fechados as coisas tendem a ficar mais equilibradas e lembrou também que no ano passado o Fluminense venceu o Grêmio lá por 5-4, lembra? Foi um jogaço, inclusive. O Botafogo só estreia na quarta que vem, pega o Bragantino, porque o jogo contra o Bahia foi adiado, né? E tem jogador que comemorou bastante esse adiamento aí. Eu acho que vai ser melhor, acho que para nossa preparação, acho que para mim também, individualmente, o que vem, voltei agora, acho que tem mais dias para me condicionar mais fisicamente, para a equipe pegar um pouco mais também de entrosamento do trabalho que vem feito pelo Paulo. É bom para quem está se recuperando agora, para jogador tá com ansiedade de voltar a jogar logo, né? Esse adiamento é ruim. O Vasco também só estreia na semana que vem, o jogo é contra o Sport, isso por causa do adiamento também do jogo contra o Palmeiras, que está disputando o final de Campeonato Paulista, né? E tá lá no nosso site, ge.globo, o Vasco está atrás de um lateral esquerdo de 23 anos, o nome dele é Neto Borges, ele joga ainda no Genk da Bélgica. E o Santos demitiu o técnico português, cara, o Gesualdo Ferreira, depois de 15 jogos só. O time foi eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão. Favorito para assumir o Santos agora é o Cuca. Já tem gols, tem histórias dos estaduais também. E tem time chamado Vitória, que não estava ganhando nada, mas terminou feliz. E também a comemoração inédita de um time do sertão pernambucano. Os primeiros registros de algo parecido com o futebol são de quase 3.000 anos antes de Cristo. Na China, homens se dividiam em equipes e chutavam uma esfera uns contra os outros. Na Inglaterra, foi criado o esporte mesmo, as regras, há mais de 170 anos. Mas foi aqui no Brasil que esses caras aí reinventaram o futebol. Correu o caminho, atirou o gol! Atlético Mineiro, Reinaldo! Repita! Pegador de pênalti! Vem aí o Campeonato Brasileiro 2020. Brasileirão tá chegando e olha só, tem gente boa custando só 5 cartoletas, hein, no Cartola FC, como o Marinho dos Santos e o Everton Ribeiro do Flamengo. Anota aí. É melhor acabar. Do Chave de Ouro. Ecos da quarta noite nos principais estaduais do Brasil. Na Arena Corinthians, a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras foi fraco. Enquanto eu estou falando aqui, já deu para mostrar os lances mais importantes da decisão. Já nos acréscimos, nosso comentarista Ricardinho não estava aguentando mais. É melhor acabar, cara, melhor acabar o jogo. 0-0 e sábado alguém vai levantar essa taça. Hoje teve gol do cavalo cansado, mais posse de bola, jogaram mais e perderam de novo. Já deu pra ver quem ganhou o Grenal decisivo do retorno gaúcho, né? O gol do Grêmio foi do provocador Maicon, primeiro dele nesse clássico. Já o Guerreiro continua em branco depois de 7 confrontos com o maior rival do Inter. O segundo gol do Grêmio foi do Isaac e o Inter não vence um Grenal há 9 jogos. O Everton Cebolinha levantou a taça do segundo turno. A caminho do Benfica de Portugal, não deve nem jogar a final gaúcha contra o Caxias. Eu saio com a sensação de dever cumprido, porque foram 8 anos que eu cuidei desse grupo e que me acolheu muito bem. Emoção também na decisão do Campeonato Paranaense. Pênalti do Adriano no Robson.
Sabino bateu e fez 1-0 para o Coritiba, resultado que levava a decisão para os pênaltis. Mas aos 45 do segundo tempo, o Kelvin, que isso, chutaço! E logo depois o Muralha saiu jogando errado e o Nicão aproveitou da melhor maneira possível. Virada espetacular nos acréscimos, 2-1, e o Atlético campeão paranaense. Na semi do Mineiro, vitória fácil do Galo sobre o América. O primeiro foi do Heber. O Marrone fez esse belo gol aí com cobertura. E o Savarino contou com a colaboração do goleiro Ayrton. Atlético Mineiro 3-0, vai pegar o Tombense na final. Carcará. Lá no sertão é um bicho que avoa que nem avião. É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem bico volteado que nem gavião. A poesia de João do Vale virou música cantada por Chico Buarque. Carcará, a ave de rapina do sertão, símbolo do primeiro campeão do interior da história de Pernambuco, o Salgueiro Atlético Clube, da cidade de Salgueiro, que fica a mais de 500 quilômetros do Recife. Desde 1915, quando o pernambucano começou, nenhum time de fora da capital, o Recife, tinha sido campeão. E nos últimos 75 anos, só 3 times concentraram os títulos: Náutico Sport e o Santa Cruz, justamente o adversário do Salgueiro na final. O jogo ficou 0-0, com uma boa atuação do salgueirense Tanaka, bom goleiro. E o campeão seria decidido nos pênaltis. Teve jogador que isolou, Vitor Rangel. Teve goleiro defendendo cobrança de Ranieri. Só que aí André, o xará, acertou o travessão. E Miller Fernandes bateu para consagração. Festa do Salgueiro! O Carcará é campeão pernambucano! Salgueiro, campeão pernambucano. Hora de ouvir Miller Fernandes, claro. Calma aí, vou aqui. Sumiu. Cadê Miller Fernandes? Saiu da entrevista e foi pra festa. Merece. Agora eu vou te contar outra história que parece coisa de maluco, mas igual a essa primeira, aconteceu em Pernambuco. É sobre um time que se chama Vitória, mas quase não ganha não. E foi decidir rebaixamento contra um outro, chamado Decisão. Vitória de Santo Antão. O mascote é o simpático Taboquito. Bonitinho, né? Mas os resultados: 7 derrotas e 2 empates na primeira fase do Pernambucano. No quadrangular para fugir do rebaixamento, só 2 escapariam. O Vitória perdeu na estreia para o Sport, empatou com o Petrolina e ontem precisava vencer o Decisão para não depender de mais nenhum resultado. E para variar, começou perdendo. Josi fez 1-0. A esperança do Vitória veio num pênalti. Diógenes empatou aos 33 do segundo tempo. E aos 44, Diego Vitor fez o gol da virada, na hora certa, quando o time mais precisava. Era a salvação contra o rebaixamento. Mas para um time que se chama Vitória e quase não tinha vencido, a comemoração é como um título. Pois é, e o Sport também se livrou do rebaixamento, caíram Decisão e Petrolina. Já, os argentinos que conheceram Germancano novinho vão dizer se ele sempre foi artilheiro, como é no Vasco. São 70 anos de Fórmula 1 e tudo começou aí, em Silverstone, o lendário circuito da Inglaterra. Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco o berço da Fórmula 1. Tá vendo essa letra A desenhada no meio do antigo circuito? Eram 3 pistas para pousos e decolagens de aviões usados na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Silverstone era uma das casas dos bombardeiros Wellington. Por
isso, quando a guerra ficou para trás, o nome da primeira reta do circuito passou a ser uma lembrança: Reta Wellington. Quem voa por ali hoje é Lewis Hamilton da Mercedes. O ex-campeão da Fórmula 1 é o maior vencedor do circuito. 7 vitórias, a última na semana passada, mesmo com o pneu furado na última volta. Mas esse troféu folheado a ouro que o Hamilton ergueu não ficou com ele não. Em Silverstone, o vencedor leva para casa só uma réplica. A taça original é devolvida depois do pódio e fica guardada até a corrida seguinte. No caso, no próximo domingo, tem corrida na Inglaterra de novo. É o grande prêmio dos 70 anos. Em Silverstone, onde tudo começou. Para a estreia no Brasileirão na semana que vem contra o Sport, o Vasco conta com o seu artilheiro argentino. Quando a torcida do Vasco, em janeiro, foi ao aeroporto recepcionar e cantar. Talvez nem os mais otimistas imaginassem que Cano fosse tão artilheiro. Cano! 3 vezes German Cano! Hat-trick! O argentino simplesmente marcou 75% dos gols do Vasco na temporada. Sabe de quem? German Cano! 9 dos 12 gols vascaínos em 2020 tiveram a marca do artilheiro, que faz gol de todo tipo. De cabeça com 1,76 m, enganando o zagueiro para colocar a bola no cantinho. Com o pé bom e com o outro pé. Eu acho que ele é um jogador decisivo na função que ele exerce. Ele é muito bom, é um finalizador nato. O Vasco me contratou para... O Vasco me contratou para fazer gols e é para isso que eu trabalho. Se hoje quem comemora é a torcida do Vasco, antes de chegar ao Brasil, Cano fazia uma outra torcida cantar. No Independente Medellín, ele é o ídolo, né? Hoje ele é o ídolo do time, né? Tanto é que tem a música. Quando eu cheguei lá, já tinha a música dele, né? Que é o goleador. Meu, é impressionante, né? Na Colômbia, o argentino fez história. Ninguém marcou mais gols pelo Independiente Medellín do que ele. Foram 129 em 3 temporadas. Eu lembro que um amigo meu, ele é vascaíno, né? Quando o Germán Cano foi pro Vasco, ele me ligou, mandou mensagem. E aí, você acha que vai dar certo? Eu falei, irmão, se o Vasco tiver um 10, né? Ou um jogador que faça a bola chegar no Germán, pode ficar tranquilo. Goleador na Colômbia, artilheiro agora no Vasco. Mas aqui na Argentina, o Germán Cano não é um jogador tão conhecido assim. Marcou poucos gols quando atuou aqui no país, principalmente defendendo o Lanús, clube que o revelou. Ele é de uma boa geração revelada pelo Lanús, um craque indiscutível, goleador. Um jogador espetacular que o Lanús esperou muito, mas são as coisas do futebol, às vezes falta amadurecimento. E em 24 jogos pelo clube, apenas 2 gols. De repente não conseguiu concretar tudo que o pessoal esperava dele no Lanús, mas encontrou seu lugar no mundo lá, demonstrando uma qualidade de jogador excepcional. Qualidade essa elogiada pelo atual comandante do Vasco. Parece que ele já se adaptou muito rápido, né? Ele já encarnou, ele já chegou, ele já vestiu muito bem a camisa do Vasco da Gama. Um cara muito inteligente para jogar. Né? Espero que ele continue dessa maneira, fazendo gols. Né? Quando eu era criança, sempre assistia aos gols do Ronaldo, Romário, Ronaldinho, jogadores que marcaram muita história no Brasil e no mundo. E são jogadores que deixaram marcas importantes e é isso que eu quero deixar. Romário, uma das referências do argentino, foi o último jogador do Vasco a ser artilheiro do Brasileirão, lá em 2005, com o início do campeonato mais importante do país. Agora chegou o momento de Germán Cano fazer com que o Brasil todo saiba de algo que a torcida do Vasco já está bem por dentro. Germán Cano precisa de um toque na bola para fazer gol. É bom jogador pra caramba. Subindo as letrinhas, gente. Até amanhã. Tchau.